Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Opa, não é esse aqui não que eu quero tirar, não, é esse aqui, olha. Como os irmãos estão? Estou novamente aqui. Pedi para a Sunamita para fazer esse devocional de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Capítulo 9. E aqui, o perseguidor se torna perseguido. Mas que parábola é essa? Tenho certeza que quem é crente aí já ouviu a história de apóstolo Paulo. E o livro de Atos, muito lindo, muito renovador. É muito bom ver o agir do Espírito Santo de Deus sobre as vidas dos apóstolos. E, sem mais delongas, meu nome é Luiz Paulo, para quem não me conhece, esposa da Sunamita. Estamos aqui realizando devocionais com base no plano de leitura do Novo Testamento. Em 6 meses estamos no capítulo, então estamos no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, nós vamos falar hoje sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A você que não é seguidor ainda, caminhe conosco. Siga, curte os vídeos. Deixa um joinha, tá? Não custa nada. Faz um comentário, tá bom? Então o vídeo se torna relevante e o YouTube entrega para mais pessoas e mais pessoas ouvirão da palavra de Deus, porque nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos estudando a palavra do Senhor. E meus irmãos, ovelhinhas de Jesus, vocês são muito bem-vindos, é muito bom caminharmos juntos, é muito bom receber a mensagem dos irmãos, irmão Josimar, queria mencionar o nome dele aqui hoje. Temos muitos irmãos, tá, que nos acompanham e tem sido uma bênção, tá, ter os irmãos junto conosco. Os irmãos nos incentivam, nos motivam a estar aqui fazendo essa obra, tá? Lembrando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de 2 gumes. Vamos lá, vamos de leitura. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Bom, pois é, nós estudamos no capítulo 7 a pregação de Estevão, no capítulo 8 a morte de Estevão, no capítulo 8 o evangelho pregado em Samaria, no capítulo 7 a morte de Estevão. Após a morte de Estevão, as vestes de Estevão é depositada aos pés de Saulo. Saulo no capítulo 8 inicia uma grande perseguição, tá? Versículo 1 do capítulo 8. E fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. E Saulo assolava a igreja. E Saulo não parou aí. Após a perseguição, os irmãos foram dispersos. Filipe prega em Samaria. Os apóstolos enviam missionários a Samaria. E no capítulo 9 agora nós vamos ver que, olha só, versículo 1, para os irmãos entenderem. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu, me dê cartas, porque eu quero ir até Damasco, procurar crente e trazê-los até aqui a Jerusalém para nós julgarmos ele. Irmãos, Saulo, ele respirando ainda ameaças e morte. Ele estava transpirando, ele estava respirando e transpirando perseguição. Terrível. E deram carta para Saulo. Saulo, ele era um homem, né, doutor da lei, ele era um homem muito conceituado no meio, tá, religioso, e foi concedido cartas a ele para ele perseguir cristãos a Damasco, que ele foi para Damasco. E é um dos testemunhos mais lindos da Bíblia aqui, pelo menos dos apóstolos, um dos testemunhos mais lindos. Por quê? Porque ele respirava ameaça, respirava perseguição, e ele se dirigiu a Damasco. Só que tem um problema. Quando Deus ele quer operar, quando Deus quer agir, é diferente, irmãos. Pode ser que aconteça no meio do seu caminho, você ouvir a voz do Senhor te chamando, meu filho, vem cá, aleluia, eu te chamo. Com o apóstolo Paulo foi diferente. A Bíblia diz assim, ó, e indo no caminho de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ele caiu. Ele estava a caminho. A gente brincou aqui falando que ele havia caído do cavalo, mas a Bíblia fala o seguinte, olha. Subitamente, a Bíblia fala o seguinte, olha aqui. Ele pediu para ir até Damasco e tal. E a Bíblia não fala que ele estava em um cavalo, fala que ele indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele indo para Damasco, ele teve uma revelação linda. Porque aqui na Bíblia, aqui na frente vai contar aqui, os que estavam acompanhando ele ouviram a voz, mas não viram esse clarão. Não tiveram essa revelação. E essa voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Imagina, irmãos, vocês, hein? Indo para o seu trabalho, indo fazer algo que foi lhe imposto, e em determinado momento você tem uma revelação, você vê um grande clarão. A Bíblia fala, né? Isso cercou um resplendor de luz do céu. Essa luz aqui nós vamos ver aqui na frente, que deixou o apóstolo Saulo cego. Foi uma grande revelação que ele teve por parte do Senhor. Ele ouviu a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Como nós ficaríamos, irmãos? Eu fico imaginando como seria. Eu já tive experiências com o Senhor de ver, sabe? De ter essa experiência de ver esse clarão. Irmãos, é uma luz tão grande, tão majestosa, sabe? Eu já tive essa experiência com o Senhor. E ela é, ao mesmo tempo que é tão formosa, ela traz um temor muito grande. Agora imagina você perseguindo, vê esse clarão, cai por terra, e ainda essa voz fala com você, Saulo, Saulo, por que me persegues? Claro que a letra aqui não vai falar como foi a entonação, mas o que será que aconteceu com Saulo? Ele sentiu temor, apesar que ó, o versículo 5 diz assim, olha, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, aleluia. Que revelação linda de Jesus, irmãos. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, tem uma chamada de atenção aqui de Paulo. Jesus falando, olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer me perseguir? Eu sou essa luz que você viu. Irmãos, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ali, no caso, Saulo, ele deve ter caído um temor muito grande para ele. E o versículo 6 fala, e ele tremendo e atônico. Irmãos, quem esperaria uma experiência como essa? Né? Senhor, o que queres que faça? Disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade. E aqui eu vou narrar a história para vocês. E aí a Bíblia fala que ele não pôde ver, né? Versículo 8. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Irmãos, foi uma experiência grandiosa que Saulo teve com Deus, e ele sentiu um tremor muito grande. Estava tremendo e atônico. Quem não estaria? Imagina você perseguindo esse nome. Aqui nós vamos ler no capítulo que ele tinha poder para perseguir todos aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. Mas porém, esse nome, Jesus, se revelou a ele. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora, irmãos, o que fazer? A Bíblia fala que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Só que havia um servo em Damasco, de nome Ananias, e o Senhor se revela a Ananias e fala assim, Ananias, vai até a rua direita, procura na casa de Judas, por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, porque pois que ele está orando. Irmãos, esses 3 dias que o apóstolo Paulo teve, depois dessa experiência, esses 3 dias que ele ficou sem comer, sem beber, ele ficou orando, ficou buscando ao Senhor, ficou questionando ao Senhor, Senhor, o que tu queres? Que lindo, isso é lindo, irmãos. É muito bom ter essa experiência com o Senhor, sabe? E voltar ao Senhor à oração. Talvez o Senhor requer isso de nós, que voltemos à oração, que voltemos ao jejum, que voltemos a conversar com Ele, porque Ele vai enviar Ananias para repreender essa cegueira que muitas vezes tampa a nossa visão. Talvez é isso que o Senhor tenha preparado para nós nessa noite, porque aqui é uma passagem tão linda que, infelizmente, nós estamos vivendo momentos que muitos servos do Senhor estão com as visões espirituais apagadas. Será preciso o Senhor se revelar a nós, ou será necessário nós voltarmos ao jejum e à oração? Paulo estava orando. E o Senhor ouviu a voz de Saulo aqui no caso, e enviou Ananias. Ananias vai falar assim, Senhor, não, esse homem aqui, ó, eu ouvi muito dele. Quantos mais tem feito aos seus santos, e que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí o Senhor fala bem assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi à casa onde Saulo estava, chamou a Saulo, falou que Jesus havia enviado e orou por Saulo. E aleluia, glória a Jesus. Olha o que o versículo 17 fala o seguinte,
E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, aleluia, já o considerou como irmão, irmãos, porque a palavra de Deus fala o seguinte, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não era mais Saulo de Tarso, era irmão Saulo. Que coisa linda, irmãos. É muito lindo você ver, sabe, a conversão de um homem que era sanguinário, mas agora é irmão. Eu tenho uma experiência com um grande amigo, que ele se envolveu na vida do crime, e ele estava preso, e por algum motivo eu encontrei ele no meio da rua, e eu falei, rapaz, até brinquei com ele, rapaz, você é um cara que você é um perigo para a sociedade, você não podia estar solto. E ele falou assim, Luiz, eu encontrei ao Senhor Jesus. Que alegria foi no meu coração. Eu regozijei o Senhor, me alegrei no Senhor e abracei ele, fiquei alegre, até me emocionei. Porque é lindo quando o Senhor, ele trata a vida, ele transforma a vida. E o Senhor transforma vidas, irmãos. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que te tornes a vida e seja cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer esse vídeo hoje assim, ó, com esse título. Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Talvez o Senhor enviou essa mensagem hoje para nós, irmãos. Para que nós voltemos a enxergar e sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus venha repreender essa... Tem um mosquito aqui, irmãos, desculpa, tá? Essa cegueira espiritual que cerca muitos irmãos, que cerca a igreja nos últimos tempos. Senhor, eu quero sim enxergar eu quero enxergar o teu poder, enxergar as tuas obras, enxergar as tuas maravilhas, eu quero. E logo lhe caíram dos olhos como de uma das escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E o apóstolo Paulo já foi direto para o batismo, irmão. Glória a Deus. Do versículo 19 ao versículo 31 vai falar sobre a transformação de apóstolo Paulo, que ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. E a Bíblia relata aqui que comeu, ele se recuperou e já foi para a sinagoga pregar. E esteve ali com alguns irmãos que estavam em Damasco, né, durante alguns dias, e foi para a sinagoga pregar. E todos que viam o apóstolo Paulo pregando ficavam assim, ficavam atônitos. Por quê? Porque ele, todo mundo conhecia ele, sabia que ele perseguia. E o versículo 22 fala o seguinte, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado por muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Irmãos, a partir daí, o apóstolo Paulo começou a pregar e tenho certeza que Deus usava ele de forma eloquente e começaram a tentar matar ele. Senão, vamos ter que matar a vida de Saulo. E a Bíblia fala que ele ficava vigiando as portas de dia e de noite. E os irmãos, sabendo disso, os discípulos que estavam lá sabendo disso, tiraram ele da cidade por um cesto. E aí ele foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém e queria ver os discípulos, os apóstolos, mas todo mundo, corria dele, com medo de Saulo. Se deve ser alguma artimanha do inimigo para tentar prender os discípulos de Jesus, mas não, irmãos. Apóstolo Paulo teve uma conversão, teve um encontro com o Senhor. Irmãos, que venhamos a ter encontros com o Senhor. Que não venhamos a esperar a tribulação chegar, que não venhamos a esperar a enfermidade chegar para voltarmos os nossos joelhos ao Senhor, para voltarmos a nossa adoração ao Senhor. Não, irmãos. Agora, hoje, o Senhor te chama hoje, te chama agora. Voltemos à oração, voltemos ao jejum, voltemos à adoração ao Senhor. Irmãos, quem não quer ouvir a voz do Senhor, o Senhor pode falar com você nessa noite. Assim como ele falou com o apóstolo Paulo, ele pode falar com você. Assim como o clarão envolveu o apóstolo Paulo, o clarão pode envolver você também, meu irmão. Então Barnabé tomou Saulo e contou aos apóstolos o que havia acontecido com Saulo e como Deus fez na vida dele, como ele estava falando ousadamente acerca de Jesus. Porém, a perseguição de Jerusalém também se instalou e mandaram Saulo para Tarso, porque até os gregos ele disputava. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo.
Aleluia. Bom, houve um momento de paz aqui, depois da conversão do apóstolo Paulo. Do versículo 32 ao versículo 43, nós vamos ver a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita, também conhecida como Dorcas. Então a Bíblia fala aqui no versículo 32, olha, vou ler para os irmãos. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem que chamava Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Serona, os quais se converteram ao Senhor. Irmãos, é uma alegria muito grande quando nós vemos o agir de Deus, o operar de Deus. Eu congrego numa igreja que é a igreja viva, que os irmãos oram. Nós vemos sim, irmãos, hoje ainda o Senhor, Ele cura. O Senhor cura, o Senhor traz saúde. E que nessa noite é você, talvez, que não tenha saúde, o Senhor Jesus te dá saúde. Apenas creia no poder de Deus. Creia no Senhor Jesus que Ele vai te dar saúde. E para encerrar esse devocional lindo de hoje, nós vamos ver a história de Dorcas, que era uma mulher que fazia muito bem. Muitas pessoas gostavam de Dorcas, ou Tábita, tá? A Bíblia fala que ela era uma mulher que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Uma boa mulher, uma mulher que as pessoas gostavam. E Pedro, como estava na cidade, entrou no quarto onde ela estava morta e fez todo mundo sair, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se. E dando-lhe a mão e levantou, e chamando os santos e as viúvas apresentou-lhe viva. E isso foi notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Glória a Deus. Esse é o poder de Deus, irmãos. Pena que nós temos que falar, temos que ter um poder de síntese muito grande para tentar fazer com que o vídeo não seja muito longo, para que você venha até o final e possa absorver da palavra de Deus, tá bom? A você, meu irmão, que nos acompanha, muito obrigado, tá? Vamos caminhar juntos. Vou deixar o spoilerzinho do vídeo de amanhã, irmãos. Linda passagem. O centurião Cornélio. O centurião Cornélio. Linda passagem. O Senhor tem me incomodado para falar um pouco a respeito do batismo com o Espírito Santo. Talvez eu peça para a Sunamida para falar amanhã sobre esse evento aqui que foi lindo, tá? Já dei um spoiler. Amanhã nós veremos o batismo com o Espírito Santo de um gentio, centurião Cornélio. E te espero até amanhã. E que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão. Que Deus abençoe.